Ciências, nós vamos na apostila, na página 8. Nós vamos trabalhar com o subtítulo Tipos de solo. Se compararmos o solo de diferentes lugares, veremos que eles são pelo menos um pouco diferentes. Isso ocorre devido a diferenças. Vamos ver agora quais são essas diferenças aqui no solo. No tamanho das partículas. Ao analisarmos o solo com uma lupa, percebemos que as partículas que o compõem apresentam diferentes tamanhos, cores e texturas. Diferenças na cor. Observem lá. Os solos podem apresentar cores diferentes. Observe aqui nessas três imagens aqui, são três cores diferentes. Próxima diferença, na quantidade de água. Os solos podem ser secos ou apresentar alta umidade. Isso determina os tipos de plantas que neles se desenvolvem. Próxima diferença, na quantidade de matéria orgânica. Nós temos duas imagens aqui. A letra A, que é um tipo de solo, e a letra B, que é outro tipo de solo. Então, vamos descobrir quais são esses solos? O solo A é o solo arenoso. Ele apresenta menor quantidade de matéria orgânica que o solo umífero, que é o solo B. Então, aqui nós temos o solo arenoso e o solo umífero. Então, aqui nós acabamos de ver sobre as diferenças, tá? As diferenças dos solos. Quais são as diferenças mesmo? O tamanho das partículas, a cor, quantidade de água e a matéria orgânica. Essas variações no tamanho e na quantidade dos componentes do solo influenciam em sua permeabilidade, porosidade e fertilidade. Então, essas são as características do solo. Então, vamos conhecer cada uma dessas características. A primeira é a permeabilidade. É a capacidade do solo de deixar a água passar. Quanto mais permeável o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. Próxima característica, a porosidade. Está relacionada com a quantidade de ar existente entre as partículas do solo. Quanto maior é o espaço entre as partículas, maior é a quantidade de ar e mais poroso é o solo. Na próxima página, próxima característica, a fertilidade. Está relacionada com a quantidade de matéria orgânica presente no solo, formado por restos de vegetais e animais. A matéria orgânica libera nutrientes no solo que são absorvidos pelas raízes das plantas. Observe aqui a imagem. Cobrir o solo com palha ou folhas secas aumenta a quantidade de matéria orgânica, tornando o solo mais fértil. Então, de acordo com essas características, podemos ter diferentes tipos de solo. Então, nós vamos ver lá os solos arenosos, solos argilosos e os solos umíferos. Vou pedir para vocês fazerem a leitura desses três tipos de solos, tá bom? Depois vocês vão fazer a leitura desse textinho aqui, você sabia? Aqui são exemplos de solos. A letra A é o solo arenoso, a letra B é o argiloso e a letra C é o umífero, tá? Então, observem bem como eles são uns diferentes dos outros, de acordo com a leitura que vocês fizeram aqui no texto. Os tipos de solo e suas características interferem na nutrição das plantas,
na construção de casas e prédios, na ocorrência de alagamentos e etc. Então, vamos lá só relembrar o que nós vimos hoje, aqui nessa página, na página 8. As diferenças de solo. Vamos ver quais são as diferenças que nós encontramos no solo? No tamanho das partículas, a cor, na quantidade de água, na quantidade de matéria orgânica. E depois, nós temos as características de cada solo. A permeabilidade está relacionada com a água, né? Quanto mais permeável o solo, mais água ele deixa passar para as camadas mais profundas. A porosidade está relacionada com a quantidade de ar. E a fertilidade está relacionado com a quantidade de matéria orgânica, tá? Depois vem os diferentes tipos de solos, né? Os solos arenosos, solos argilosos, solos